Voltamos, Brasil. E agora nós vamos falar de um assunto muito, mas muito interessante, viu, gente? Olha só. Paternidade. Como o apoio do pai é de suma importância para a mãe, para o bebê, nessa fase, no início e a vida inteira, né? Então, nós vamos falar principalmente hoje sobre o pós-parto, para a gente tentar trazer esse pai para mais perto, mais próximo, para criar esse vínculo, esse elo que é tão importante. O Breno é psicólogo, né? Maravilhoso. Bem-vindo, Breno. Obrigado, boa Para a tarde. gente falar de um assunto tão importante, né? Vamos falar paternidade, né? É um papel tão importante, mas que às vezes a gente sente muito essa falta. A mulher reclama muito nesse período, né? O pós-parto. Uhum. E aí? Como que é a realidade hoje em um país machista? Como que está mudando? Então, vamos lá, vamos a algumas atualizações, né? Vamos pensar Vamos juntos. modernizar um pouco isso aí. Se a gente for pensar em números, né, tem uma coisa que me chama muita atenção ainda, né? Que eu acho que a gente pode começar por aí, que o Brasil ainda tem, de acordo com o último censo, os últimos dados, o Brasil ainda tem um pouco mais de 5,5 milhões de crianças sem o registro do pai, né, na sua certidão de nascimento. Eu acho que isso já diz um pouco, ou bastante, sobre como a paternidade, muitas vezes, ela é vista como muitos homens não se apropriam dessa paternidade, né? É um abandono, e eu acho que a gente tem que olhar muito para algumas questões que nos chamam a atenção. Primeiro, a gente tem que entender que paternidade, a gente tem que ter compromisso a partir do momento que você resolve ser pai, né? E isso é uma construção que não vem só com a chegada do filho, é uma construção anterior, né? Quando a gente fala com a parceria, quando a gente começa a pensar no nome, quando a gente começa a se ver enquanto pais. Então, é uma construção anterior. Segundo, o que leva, né, a esses homens a não assumirem essa responsabilidade? Porque paternidade, acima de tudo, é uma paternidade responsável. E por né? que tiram isso, hein? Você como psicólogo, você consegue analisar? É medo, é insegurança? Eu quero entender a cabeça. O que acho, acontece? Tem um pouco disso tudo, eu acho que tem uma questão de medo, tem uma questão de, às vezes, não conseguirem assumir mesmo essa responsabilidade, né, de se perceberem num lugar, numa situação onde eles não vão conseguir dar conta. Às vezes tem questões com uma dificuldade de comunicação com a própria parceria, e aí passa por questões de violência, brigas, né? E aí tem toda uma questão do próprio casal também, que faz com que, às vezes, essa paternidade ela não aconteça. Mas isso tudo são questões todas que a gente pode dialogar, pensar, refletir juntos. Mas assumir essa paternidade, ela deveria ser independente disso, porque a criança, ela não, né, assim, Gente, a ela não criança, tem a ela não culpa. tem, ela não pediu para estar ali. Sim. É esse casal que fez uma escolha inteira, esse filho. E quando não é feita a escolha? E quando acontece? Quando Como essa você trabalha com isso também? Esses pais que não estavam preparados, aconteceu, a mulher engravidou, a namorada engravidou, ou teve um caso em uma noite, de repente a mulher engravidou. É mais difícil. o que pode acontecer, o que é uma realidade também, mas ainda assim eu acho que parte muito daquele olhar de vamos ter cuidado um com o outro, né? Essa é a nossa realidade agora, vamos conversar a respeito. Como é que é estar nesse novo lugar enquanto mãe, enquanto pai, né? Que nível de cooperação, e eu gosto muito dessa lógica, dessa reflexão, viu, Nani? Assim, que nível de cooperação que nós podemos ter diante dessa criança que veio, né? E eu acho um pouquinho, talvez assim, um pouquinho... a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala assim que essa criança não foi planejada. Foi planejada. Eles tiveram toda uma relação, todo um contato. Como dá para dizer que essa criança não foi planejada, né? Mas eu tô falando em casos, né? Aconteceu uma noite, Sim, saiu e exato. aconteceu, a mulher engravidou. Mas, Tivesse responsabilidade, usasse preservativo. mas eu acho que acontece. Acontece quando né? tem que acontecer. Exato, acontece. E acho que quando acontece, vamos olhar para essa realidade, Sim. vamos olhar para isso de fato e como é que nós estamos implicados nisso, o que nós podemos fazer um com o outro, um pelo outro, e a partir dessa realidade vamos cooperar, vamos nos ajudar, vamos entender e aos poucos ir se apropriando, porque assim como a paternidade ela não é opcional, ou pelo menos não deveria ser, porque a maternidade socialmente ela já é posta, né, como uma realidade para a mulher. E a paternidade, muitas vezes, ela é entendida por muitos homens como algo opcional, algo pontual, a conta-gotas, e não. Por isso que eu tenho uma certa ressalva, né, quando se fala em paternidade ativa. Porque a maternidade ela é sempre ativa. A gente não ouve falar de uma maternidade ativa, né?
E por que a paternidade tem que ser ativa? Não, a paternidade ela é constante. Eu gosto de pensar sempre em maternidade e paternidades possíveis, né? Porque mesmo quando o filho ele não vem de um planejamento, Sim. é possível a gente cuidar dessa criança, é possível, mesmo a gente não sendo um casal, mas é possível exercermos a nossa Cada paternidade, um, né? né? Cada um a Cuidarmos sua dessa parte. criança, exato. Então eu gosto de pensar nas possibilidades de construções que nós temos diante disso. Ô, Breno, e a importância para este bebê, este amor, este cuidado? De extrema importância, É. né? Porque essa criança, ela é amada, ela é protegida, ela tem ela se sente, né? Ela se sente acolhida acima de tudo, né? E eu acho que quando eu penso em acolhimento, gosto muito também dessa expressão. Acho que quando a criança ela se sente acolhida, ela tem contornos, ela tem preenchimentos, né? Então essa criança, ela tá, imagina, ela está precisando, ela está se desenvolvendo, ela está conhecendo o mundo ao seu redor, né? É um universo gigantesco, né? Onde ela vai passar por várias fases desse desenvolvimento. Quando ela tem esse preenchimento, quando ela tem esse acolhimento dos pais, é muito diferente esse desenvolvimento, né? Então, até na maneira dela conversar, dela falar, dela se De tudo, posicionar, né? dela A participar, formação dela mesmo, de né? interagir com o mundo, né? E o Exatamente. pai, a importância desse pai presente? Vamos falar de pais que não são casados, não estão juntos, né? Que não estão Pais no mesmo teto, separados. pais separados. Uhum. E a importância para essa criança? É fundamental, né? Muito, muito. E é importante pensarmos que com a paternidade ela é possível. Então, vamos pensar na seguinte configuração. Mesmo um pai, numa situação, né, pais que estão separados, né, estão se separando, enfim, o pai ele não está se separando do filho, né? Sim. Ele está se separando da Nós antiga, da mulheres ex. entendemos isso, parece que o homem não entende. Exato. O pai está se separando, este homem está se separando Da da mulher. É. ex-parceria, né? Mas o papel dele, o lugar dele enquanto pai, isso está totalmente preservado. Então, não dá para a gente dizer que, poxa, a separação diminui o meu lugar enquanto pai. Pelo contrário, né? É aí onde você pode, inclusive, intensificar a tua participação na vida do teu filho, né? Porque você vai ter a oportunidade de ficar com ele, de estar com ele, de elaborar, né? Enfim, fazer outras transições com teu filho. E, inclusive, este homem tem uma oportunidade também de se renovar, né? Eu acho que nada é impeditivo para que este homem ele exerça essa paternidade, que é uma paternidade possível e responsável, né? Então, assim, paternidades, independente das configurações, independe de separações ou se eles estão em outras configurações, né? Pais que, por exemplo, têm pais que estão junto por coparentalidade. Então, por exemplo, eles não estão casados, mas resolveram juntos ter um filho, né, sem a conjugalidade. Poxa, nós podemos Bacana exercer. também. O que é uma outra, e daí é uma outra pauta, é uma outra discussão também, mas tem sido muito comum, Eu acho que tem que inclusive. priorizar aí o bem-estar da criança, Sempre, né? sempre. Priorizar. Porque a gente vê muitos o que eu vejo, aí eu te faço essa pergunta também. Homens imaturos demais. Homens hoje que estão ficando com 30 anos, com 40 anos, morando na casa da mamãe, sob a proteção da mãe. Então, de repente, esse homem é mais frágil, até mesmo para criar esse filho. A gente vê homens muito infantilizados também, né? Nani, mas aí eu acho que também vale sempre a crítica de que não dá pra gente ficar sempre passando a mão Não, é na isso que eu acho cabeça, também. né, e passar Sim, pano, né, assim, naquele sentido de, sabe quando, e eu super entendi o que você falou, e é verdade. é que eu vejo muito homem muito infantil hoje também. Parece que eles não querem arcar com as Mas responsabilidades. faz sentido isso que você está dizendo, e ao mesmo tempo eu acho que assim, tá na hora mesmo de, enquanto Não é? homens, a gente se ressignificar e sair desse lugar, né? Sim. Da gente ser atuante, da gente ficar muito mais atento ao que acontece em casa, na dinâmica, com os nossos filhos. Então, assim, quando eu penso na participação do pai, a participação do pai em nada se separa, se difere da participação da mãe. Ele tem que ficar atento, como é que está essa criança, se ela já fez lição de casa, como é que está a organização da casa, né? Então, se tem a comida, né, o alimento separadinho lá da criança para ela levar no dia seguinte para a escola, ajudar a arrumar o material dela, Participativo, né? brincar com esse filho, né? Porque, assim, eu acho que é essa participação que eu acho que deveria ser naturalizada. Qual é a imagem que a criança tem até os, sei lá, vamos falar, 5, né? Vamos jogar 5 aninhos, depois a gente coloca para depois.
O que esse pai presente traz para essa criança? Qual é a imagem que essa criança tem? Porque a gente sempre fala, né? As meninas endeusa. Eu tenho 2 meninas, vou falar, hein? É Deus no céu, Pai na terra. Sim, Né? sim. Então, quando o pai é muito presente, é fantástico. Bem, você falou das tuas filhas, né? Vou pedir até licença também de mandar um beijo para minha filha. Eu tenho uma filha de 8 anos chamada Sofia. Beijo, Sofia. E eu acho que a tua pergunta me remete muito a uma outra questão, que é um pouco dessa idealização do pai, né? O herói. Não é? Eu acho que o pai presente, Ele é tudo isso e mais. principalmente, ele desmistifica um pouco essa ideia do herói, porque o pai não precisa ser herói, né? Não. O pai, ele tem que ser humano. E ele tem que ser visto através desse afeto, dessa emoção. É um pai que sente dor, é um pai que também tem demandas, é um pai que também deseja, é um pai que também sofre. É um pai que também não dá conta, né? Então, Mas tudo bem, né? E tudo bem. E tudo bem. Eu quero ser este pai para a Sofia, porque eu quero que ela me enxergue justamente como uma pessoa humana, com limites. Uhum. Né? Eu não consigo dar conta de tudo, mas farei o possível para estar junto com ela, para a gente aprender juntos, para a gente seguir em frente, para caminharmos, para construirmos. Então, eu acho que o pai presente, ele vai desmistificando um pouco essa ideia do herói, que durante muito tempo, cria pessoas mais fortes também, existiu. né? Criam crianças mais fortes, né? Exatamente. Porque a força da criança está justamente em perceber que, assim, poxa, o meu pai chora, o meu pai se entristece, meu pai sente dor, mas olha só, ele está aí, né? Ele sempre, ele continua, ele segue em frente. Então, eu acho que é assim, vamos ser exemplos também para os nossos filhos nesse sentido, né? A gente mostrar também a nossa vulnerabilidade, e tudo bem, né? Não tem problema nenhum enquanto pai eu mostrar minha vulnerabilidade, mas a partir disso mostrar para minha filha que assim, olha, nós somos vulneráveis, mas a gente cai, a gente levanta e a gente segue em frente. Paternidade é uma coisa sagrada. Nos dias de hoje, eu vejo muitos pais bacana também, né? Homens que estão tomando a frente, criando as crianças, mulheres que estão indo trabalhar, pais que ficam com as crianças. Mudou, isso é muito maravilhoso, né? É verdade. E a gente percebe que tanto as meninas como os meninos, o que eu percebo, quando os pais, né, o pai, independente de estar separado ou não, mas ele está presente, ele convive, nós estamos criando pessoas mais seguras. Porque quando tirou o pai ou a mãe, principalmente até os 7 anos de idade, você desmorona o mundo dessa criança. Se você não der esse apoio psicológico, emocional para essa criança, nós vamos criar os nossos filhos mais problemáticos no futuro, né? Eu acho que a tua fala também é importante, porque enquanto possibilidades de construções, tanto na maternidade quanto na paternidade, eu acho que essa presença do pai, ela é constante mesmo. Então, assim, aos 7 anos, você tem um lugar, você tem um acolhimento, uma dinâmica com o teu filho, você tem um cuidado específico com ele. Na adolescência, você vai ter um outro cuidado. 2 vezes mais. Readequando linguagem, exatamente, né? Readequando linguagens e posturas. Meu Deus. Na idade adulta, isso também acontece de uma outra forma. Outra forma, né? mais leve. E eu acho que isso é super importante, porque independente das fases, das idades, né? Nós estamos falando de afeto. Nós estamos falando de amor, nós estamos falando de carinho. É um carinho que é constante. É um elo para sempre. É um vínculo, exato, é um elo, é um vínculo constante. E eu acho que quando a gente olha para essa paternidade, reconhecendo nossos limites, entender que a gente não sabe responder tudo e não vamos responder tudo, né? Inclusive, assim, o que é ser pai, né? Qual é a melhor fórmula para sermos pais nos dias de hoje? Não sei. Essa é a pergunta de 1 milhão, porque assim, ninguém vai receber 1 milhão ao tentar responder essa pergunta, porque essa pergunta não tem uma resposta certa, Cada um vai ter uma resposta. Né? Exato. Agora, se a gente olhar para essa paternidade sempre pelo afeto e pelo amor, eu acho que isso é constante, não importa a idade dos nossos filhos, né? Eles vão saber sempre que nós estamos ali para apoiá-lo. E eu acho que é exatamente esse o lugar, né, da Devemos falar o tempo todo o quanto ama, o quanto essa criança é importante? Sim, né? Eu acho que... Porque tem uns pais mais das antigas que antes não falavam. Eu venho de uma geração que os homens naquela época, meu pai, meus tios, os homens não falavam pra gente. A gente não sabia, a gente deduzia que gostava, que amava, mas para eles era machão, não falava, não tinha esse afeto, esse vínculo. Às vezes a expressão, né, é interessante, às vezes a expressão de amor, ela pode, às vezes, não vir pela palavra, mas ela pode vir de outras formas. Então, são aqueles pais que, por exemplo, não falam, não têm o costume de falar eu te amo, mas são aqueles pais que acordam 2 horas da manhã para buscar a filha na balada, né? Leva e volta, leva e traz. É aquele pai que não importa o horário, ele vai no lugar mais perigoso para pegar a filha na porta do metrô, porque ele quer ter esse cuidado, esse zelo. É uma expressão de amor também, né?
Percebe? Então, independente se você sentir a vontade de falar eu te amo pro teu filho, pratique, exercite e fale. Mas você também pode expressar esse amor de outras maneiras. E eu acho isso muito, muito interessante, porque talvez antigamente, os pais de antigamente talvez não falavam, mas exerciam isso de outra forma. Né? Eram bravos demais, viu? Nossa Senhora. Pode ser. Enfim, e aí, talvez, Minas Gerais, era complicado demais. Né? A gente até pode pensar na braveza. Vai falar que criava filhas fortes. Não é? Olha isso. Mas eu olho para minha filha e eu falo para ela, vai ganhar o mundo. Seja forte e vai ganhar o mundo. Porque ser pai de uma menina, inclusive, ressignificou muita coisa na minha vida. Né? Inclusive porque, assim, é uma mulher, né, uma menina que vai crescer, vai se tornar uma mulher, né? E eu quero que seja forte nesse mundo mesmo, porque não é fácil ser mulher nesse mundo, né? Nessa sociedade. Por isso eu tô falando, ainda bem que tem um pai psicólogo para ajudar, né, Sossô? Né, Sossô? Já vai com essa... Como que é a sua rede social? É @BrenoRosastolato. Olha, o Breno, cadê? O Insta. Deixa eu ver o Insta. Isso, Vamos seguir. Esse mesmo. Olha aí. Tenha tempo. Ó, tem passagens. Algumas coisinhas aí, vídeos. Tudo. É um Insta que eu uso muito para dialogar, né? Nas relações. Tudo, né? Posto muitas questões sobre sexualidade, né? Que também Sim. É sempre um debate que eu tento levar para as redes sociais. E gosto muito dessa interação com o público. Então, fiquem à vontade, me adicionem, mandem mensagens, enfim. Eu respondo tanto apoiando todas. o pai como as mães, viu, gente? Sim, sempre. O importante o casal tem que ter diálogo, né? O casal precisa ter diálogo. Independente se eles vão estar juntos ou não. Né? Tem que criar aquela criança bem, bacana, com a cabeça legal. Exato, precisam. Diálogo é se aprendeu eu acho que os pais têm que conversar fora, não precisam falar perto da criança tudo. Eles têm que ter esse acordo. Sim. Tem coisas que tem que falar só para eles, não pode tirar autonomia, autoridade do outro. E isso muitos homens erram. Eu acho que os casais têm que começar a olhar também para esse cuidado, né, de estabelecer combinados, acordos, falar a mesma língua, né, para um não desautorizar o outro. Tem isso, viu? Mas tem isso, vou te falar, viu? Tem. Eu vou falar que o pai, nessa hora, eles gostam de se sentir melhor, que as meninas ficam do lado. E filho vai sempre pro lado que está protegendo mais e ajudando mãe. Volta mais vezes? Lógico que sim, por favor. Já está convidado, estou à viu? disposição Para fazer outros debates interessantes aqui também, viu? Obrigado. Gratidão, viu? Beijo, Sossô. Obrigado, obrigado, beijo, querido. Obrigado. Gente, o programa chegou ao fim. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho. Um beijo no coração. Uma excelente semana e, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau, gente!